1 Reis 10, o versículo 13, diz assim, olha, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Fala aí, tudo. Meu Deus, já pensou? O rei, o cara mais rico do mundo, dá para aquela mulher tudo o que ela pediu, não é? Não, tudo que ela desejou e pediu. Meu Deus, quem está comigo aqui? Não é? Quem aqui tem um desejo? Quem aqui tem um pedido? Já pensou? E aí pediu para o rei e ele deu tudo o que ela desejou e pediu, né? Aí fala assim que, fora tudo o que ele deu por sua generosidade, tem coisa que ela nem pediu e ele deu, né? Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, nós clamamos pelo espírito de sabedoria e revelação. O Senhor nos desafia nessa manhã. Toca no nosso coração, acende essa chama no nosso coração. E se ela já está acesa, Senhor, aumenta mais essa chama, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, então, isso tocou demais no meu coração, porque, irmãos, alguma coisa que essa mulher fez, ou algumas coisas que essa mulher fez, que agradou tanto o coração do rei Salomão, que ele deu tudo o que ela pediu e até o que ela não pediu. Eu digo, oh meu Deus, que essa maldição caia sobre a minha vida. Não é? Meu Deus do céu, muito tremendo. E aí eu estava lendo sobre a história dela e eu pensei, puxa vida, entendi mais ou menos algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês, né? Então, até Jesus usa essa história em Mateus, né? Ele fala que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está alguém maior do que Salomão. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, vocês deveriam aprender com a rainha de Sabá, né? Se a rainha de Sabá veio dos confins da terra, do fim do mundo, a viagem dela durou 2 meses, até ali, né? Não tinha carro, não tinha, ela veio, né, do jeito que ela podia vir. Então, 2 meses aquela viagem, para ouvir a sabedoria do Salomão. Jesus está dizendo assim, olha, vocês deveriam fazer isso, né, que ela fez, por minha causa, né? Então é isso que ele está falando. Então, eu quero compartilhar com vocês assim, ó, 3 atitudes que agradam o coração do rei. Nesse caso aqui, o nosso rei, o rei Jesus. Então, assim como a rainha de Sabá fez algumas coisas aqui, essas 3 coisas aqui que ela fez, né? Eu não encontrei mais, até se vocês acharem mais atitudes dela, assim, fala para mim, para eu aumentar aqui, mas eu achei 3 mesmo, sabe? Não é porque é só 3 que tem que ser, né? Me ajudem aí depois. Mas eu falei assim, eu quero o que essa mulher recebeu, não é? Olha, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou. Meu Deus, eu tenho tantos desejos, aleluia, né? E pediu, e fora o que ela não pediu, ele deu também. Então eu quero isso. Quem quer isso aqui? Amém? Agora, então, não foi assim só porque eu fui com a sua cara, não. Irmão, nós vamos ver que essa mulher, ela fez algumas coisas assim muito incríveis. As atitudes dela tem que nos desafiar nessa manhã, ok? Eu fui muito desafiado. Então, atitudes que agradam o coração do rei, mas claro que eu quero passar isso para o nosso rei Jesus, porque ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou, olha, ela fez isso pelo rei Salomão, eis aqui quem é maior do que o rei Salomão. Muito bem, então a primeira, desejo ardente por conhecê-lo. Quem está comigo aqui? Não é? Então, primeira atitude que fez o Salomão, uau, ele ficou constrangido, né? Ele ficou constrangido. Eu acho que a primeira atitude que agradou demais o coração do rei Salomão foi essa. Ela tinha um desejo ardente por conhecê-lo. Vocês concordam comigo? Fazer uma viagem dessa, não é? De 2 meses, porque olha só o que diz 1 Reis 10:1. Tendo a rainha de Sabá ouvido falar de Salomão, e outra tradução fala, ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, é muito importante essa frase aqui. Não foi só aquele cara famoso lá, eu quero conhecê-lo, não. O que impressionou ela foi o que ela ouviu falar do Salomão com respeito ao nome do Senhor, ou seja,
o relacionamento do Salomão era uma coisa assim tão sobrenatural, tão incrível, tão grande, que ele obteve todos aqueles resultados que ele obteve, né? E ela queria saber, rapaz, eu quero saber esse negócio, como que esse cara se relaciona com Deus, para Deus fazer tudo o que fez por ele, eu quero conhecer. Irmãos, e ela atravessou o mundo. A Etiópia era o segundo lugar, era a segunda potência econômica na época do rei Salomão. Então ela não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito rica, não é? Então ela viu uma pessoa de sucesso. Ela podia dizer, não, o cara chegou nesse lugar, mas eu sou rica. Então não foi só por dinheiro que ela veio, né? Eu já sou um grande sucesso. Ela fala, ela ouviu falar dele e ela veio conhecê-lo. E ela queria saber, né, a respeito, olha só, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com muitas perguntas difíceis, né? Então é isso, sabe, irmãos? O Senhor se alegra quando nós trazemos as nossas questões e a confrontamos com a palavra. Quem quer agradar o Senhor? Sabe aquela coisa que o profeta Oséias fala? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então não é só uma religião, aí eu venho na igreja e não sei o que, não, eu quero saber, não é? Eu quero ter habilidade com a palavra. Olha, eu tenho essas questões aqui. O que a palavra diz sobre isso? Quem está me entendendo? Eu conheci semana passada um profissional, ele é muito conhecido na área, não vou nem falar quem é e tal, mas até acho que vocês conhecem, mas eu não quero encher a bola dele não, nem esse é o meu objetivo. Mas ele falou uma coisa que eu falei, cara, é isso, né? O cara é um sucesso, o cara é top no que ele faz. Claro, consequentemente, ele é muito bem sucedido, apesar de ser muito jovem, né? E conversando com ele, eu gosto de conversar assim com essas pessoas, eu quero aprender, né? E eu falei, qual é o teu segredo? O que tu considera como o teu segredo para tu estar onde tu está, na tua idade, não é? E ter conquistado já tanta coisa, e ser tão reconhecido, né? Nesse mundo gospel e fora do gospel, e o cara não tem agenda para atender todo mundo. Aí ele falou assim, olha, eu faço uma coisa que eu faço como hobby. Aí, o que é? Ele fala assim, eu gosto de ficar estudando coisas na minha área para que só eu tenha aquela solução daquele problema. Olha só a cabeça do cara, né? E aí ele fala assim que isso é um exercício que eu faço e que faz com que eu fique menos tempo na internet. Ele não tem Instagram, ele é uma crise, né? Porque os caras falam assim, rapaz, tu tá doido, não sei o que e tal, tu não tem Instagram, como é que os caras vão te achar? Ele fala assim, os caras estão me achando, porque eu não tenho agenda, né? Mas ele fala assim, que aí ele fica estudando a área dele, para ele ser o cara da área dele, né? E ele está sendo. Aí eu digo, cara, eu ouvindo o testemunho do cara, eu digo, meu Deus, eu tenho que pegar isso aí, e eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que ser mais curioso. Que ele fala assim, que uma coisa que ele viu que foi um problema ali na área dele ali, rapaz, ele vai estudar, ele vai ficar investigando aquele negócio até ele encontrar a solução. Eu disse, cara, isso que tem que acontecer comigo. Eu não posso ser esse cara que fica lá e acha tudo mastigado na internet, todas as palavras prontas na internet, e eu não ter sabe, o esforço de pensar para descobrir. Então, irmãos, essa mulher, ela impressionou o rei Salomão. Imagina, alguém falou assim para Salomão, Salomão, tem uma doida aí, que atravessou o mundo, não é? Ela fez a primeira viagem, né, da Etiópia para Israel, da história humana. Ela trouxe uma grande comitiva aí, e ela só quer um tempo com você, né? Ela só quer conversar com você, ela só quer conhecer você, e ela tem um monte de perguntas para te fazer. O Salomão disse, uau, para a minha agenda aí, meu irmão, para tudo aí, eu quero conhecer essa doida, aleluia. Né? Então isso agradou muito, né, irmão? Sabe, essa atitude, essa primeira atitude, esse desejo ardente por conhecer o rei. Nem vou perguntar, quem tem esse desejo ardente por conhecer o rei? Mas se você não tem, né, a minha oração é que isso seja estartado na sua vida, na minha, e a gente tenha essa curiosidade de conhecer mais e mais, né, o Senhor. A Bíblia diz que não houve nada profundo demais que ele não pudesse explicar. E não há nada profundo demais, irmãos,
que Jesus não tem a solução para nós, né? A palavra tem a resposta para tudo. Naquela parábola do semeador tem 4 tipos de pessoas, né? 4 tipos de sementes, né? Semente não, a semente é a mesma. 4 tipos de solo. Então, o que caiu à beira do caminho, né? Aqui caiu em solo rochoso, aqui caiu entre os espinhos e aqui caiu em boa terra. A semente é a mesma, não é? O que muda é o tipo do solo. E a Bíblia diz que aqui caiu em terra, à beira do caminho, os pássaros comeram. É aquela pessoa que ouve a palavra, né? Entra por aqui, sai por aqui. Ela está aqui, ela tá no culto, mas ela não está, né? Ela está no culto, mas ela não está. Ela está pensando na morte da bezerra, né? E aí, ou seja, ela não tem desejo nenhum pela palavra. O diabo vem e come a palavra. Ela sai da igreja do jeito que ela entrou, ou seja, zerada. O segundo tipo é o tipo que cai entre os espinhos, né? A pessoa até tem um interesse, interessante esse assunto. Em vez dela sair daqui, procurar mais e conversar sobre o assunto, né, para que a raiz seja aprofundada, fica só na superfície, os espinhos e as preocupações do mundo vêm, pum, acabou o interesse. Foi rapidinho o interesse, né? O terceiro tipo é o que cai em solo rochoso, não é? Aqui também, mesma coisa, mas o sol vem e acaba. Agora, o quarto tipo, que é o tipo que cai na terra boa, não é? E a Bíblia diz que as raízes vão penetrando na terra, e olha só, fala que ela produz frutos a 30, 60, 100 por um. Olha só o detalhe desse tipo de semente ou de solo. Aqui caiu na terra boa, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. E essa palavra retém é pegar firme. Diga, pegar firme. Quem está me entendendo? Quer agradar o rei? Tem que pegar firme, irmão. Tem que levar esse negócio a sério, né? Então, sabe, a gente tem que ser proativo em conhecer o Senhor, em conhecer sua palavra. Tem que ser proativo em remir os nossos dias, né? O nosso tempo, para a gente ter mais tempo com a palavra. Quem está me entendendo? Então o rei Salomão percebeu isso. Será que Jesus vê isso? Será que Jesus vê como que a gente administra o nosso tempo com relação ao interesse por Ele? Será que a gente não passa mais tempo perdendo tempo do que em querer conhecê-lo? Então essa é a primeira situação aqui que eu estou falando sobre atitudes que agradam o rei. Vamos lá. A segunda atitude é apaixonar-se, né? Apaixonar-se, porque ao conhecê-lo, ela se apaixonou pelo rei. Então olha o que diz aí 1 Reis 10, 6. Ela disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim, e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi, né? Então ela chega ali, ela paga todo esse preço para conhecer o rei, para conhecer a sabedoria do rei, para conversar com o rei, para fazer perguntas com o rei. Mas a segunda coisa que acontece é que quando ela conhece o rei, irmãos, ela fica tão impressionada que a Bíblia diz que ela ficou como fora de si, não é? No versículo 5 do capítulo 10 fala que ela ficou como fora de si. A Bíblia diz que ela viu como que eram os servos do rei, como que eles se vestiam, como que a mesa era arrumada, a suntuosidade do palácio, as respostas, a sabedoria do rei Salomão, que ela ficou como fora de si. Irmão, deixa eu falar uma coisa, é a segunda atitude. Sabe, nós temos que voltar ao primeiro amor, né? À prática das primeiras obras. E isso não é assim: ó Senhor, me leva ao primeiro amor, ó Senhor, me leva às práticas das primeiras obras. Não é só isso, irmãos, isso é fruto de nós conhecermos Jesus. Porque quando nós conhecemos, sabe, por exemplo, eu estou estudando, de novo, eu já fiz isso pelo menos umas 4 vezes, né? Só que em Curitiba é a segunda vez, eu estou estudando o comentário da carta aos Romanos, estudando com calma, né? Esse comentário do Hernando Dias Lopes. Irmãos, é impossível você ler aquele comentário e você não se apaixonar pelo que Deus fez por nós. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que, em Romanos, né, em Romanos 5, que fala que nós fomos justificados
justificado. Meu Deus, que loucura, nós fomos considerados justos pelo juiz do universo, pelo justo juiz, pelo santo, santo, santo juiz. A Bíblia diz que ele justificados, pois mediante a fé tendes paz com Deus. Já pensou? Ou seja, acabou, né, a separação, nós estamos em paz com Deus, não tem nada a ver com o que a gente faz, é com o que Ele fez. Sabe, até a fé com a qual nós cremos nele é um dom que Ele colocou em nós, está lá em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, a fé é um dom. Eu nunca vou poder dizer assim, rapaz, eu estou salvo, mas também eu creio, rapaz. Eu creio em Deus. Tu creu, porque Ele colocou o dom da fé em ti, né? Sabe, então, irmão, quando a gente pensa nessas coisas, a gente fala, uau, meu Deus, como que pode? Como que o Senhor pôde me amar desse jeito, não é? Como que Ele pôde me amar ao ponto para resolver o problema do pecado, enviar o seu primogênito e unigênito, para pagar a conta no meu lugar, para sofrer, para virar homem no meu lugar, né? Para se tornar um homem, que loucura isso! Deus se tornar homem, habitar entre nós, pagar o preço do pecado, abrir mão da sua glória, por minha causa, quando eu estava mergulhado nos meus pecados e delitos, ou seja, antes de eu fazer qualquer coisa por Ele, meu Deus, eu tenho que me apaixonar por Ele, não tem jeito. Quem está comigo aqui? Então a segunda coisa é isso, né? Essa segunda atitude que agrada ao rei. Rapaz, uma pessoa apaixonada, não é? Eu não sei se você já teve essa sensação, né? A Meila conta só para você aproveitar que ela não está aqui, mas ela conta que quando a gente casou, né? Não sei se você já ouviu ela falar isso. Quando a gente casou, aí ela foi dormir, né? Do meu lado, né? Lógico. Aí na lua de mel, aí diz que ela não conseguia dormir. Ela não, estou falando sério, irmão. Mas é um exemplo legal isso, porque diz que ela não conseguia dormir olhando para mim. Aí diz que ela me conta isso. Mudou doida, né? Pode gravar. Aí diz que ela conta que ela ficava olhando para mim e ela dizia assim: eu não acredito que ele é meu. Aí eu falei assim, rapaz, uma mulher cega, surdo e burro. Não, brincadeira. Mas saber isso da Meila, né? Ouvir isso dela, cara, me constrangeu demais, porque eu pensei assim, rapaz, o que é que essa doida viu em mim? Como, não é? Então, imagina, eu acho que essa sensação de você saber que alguém é assim perdidamente apaixonado por você, cara, isso é muito doido isso. É impossível você não retribuir, não é? Imagina Deus, imagina Jesus, de ver que essa mulher atravessou o mundo numa comitiva para conhecê-lo, e depois que ela o conheceu, ela ficou doida mesmo, né? Porque a Bíblia diz que ela ficou fora de si. Eu tenho muita vontade de perguntar para o Salomão, o que foi que rolou lá, Salomão? O que essa mulher fez que você pensou que ela ficou fora dela? Quem está comigo aqui? Então a segunda coisa é apaixonar-se. Aí eu vou terminar, né? Eu só tenho 6 minutos. A terceira atitude, e veja bem, irmãos, essa palavra é para vocês mesmos, né? Não é uma palavra sobre dinheiro, sobre finanças, não é. Porque essa palavra, quando ela me tocou, não tinha nada a ver com dinheiro e finanças, né? Tinha a ver com isso, com essas atitudes de agradar o rei. Mas o contexto aqui, né, de certa forma é financeiro, né? Porque fala que ele deu tudo, o que ela pediu, o que ela não pediu, né? Quer dizer, ela saiu de lá mais rica do que ela era e tal. Mas não é sobre isso, não é sobre isso. Se bem que isso está envolvido também. Mas a terceira coisa, ela honrou o rei com o melhor dela. Mas não coloque só dinheiro nessa conta. Acho que dinheiro é a última coisa, não é? Bora lembrar as duas primeiras? O que é que eu tenho que fazer para agradar o rei dos reis? Desejo ardente de conhecê-lo, né? Vamos refazer nossa agenda e vamos conhecê-lo. Irmão, uma coisa eu tenho um relacionamento com o Antônio e eu conhecer o Antônio pessoalmente. Outra coisa é eu ficar o tempo todo Fran, o que é que o Antônio gosta de comer? Fran, o que é que o Antônio gosta de beber? Fran, meu Deus, não é? Então tem que ser pessoal. Então você não pode conhecer Jesus só através de um pastor.
só através da opinião de alguém. Você tem que conhecê-lo pessoalmente. Isso que é tremendo, né, irmão? Qual que é a segunda atitude? Apaixonar-se por ele. E isso é uma consequência de conhecê-lo. Você não vai se apaixonar se você não conhecê-lo, né? E a terceira coisa é honrá-lo com o seu melhor. Grita aí, a terceira coisa. Honrá-lo com o meu melhor, com o meu melhor. Então olha o que diz aí 1 Reis 10:10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais, diga nunca mais. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Irmão, essa mulher maluca, ninguém deu uma oferta para o Salomão igual a dela. Loucura isso. Agora veja bem, 20 talentos de ouro, eu fiz a conta, porque um talento de ouro corresponde a mais ou menos 70 quilos de ouro. Então, são 4.753 quilos. Vamos arredondar para 4.700 quilos, né? Ou seja, 4,7 toneladas de ouro essa doida trouxe do outro lado do mundo. E não foi em caminhão, tá, gente? Imagina a quantidade de carruagens, sei lá como que essa mulher trouxe tudo isso. E ela trouxe, fora as especiarias, não sei o que mais, e tudo mais que ela trouxe em abundância, não é? Hoje, 1 grama de ouro está R$320. Então, nos valores de hoje, ela teria dado para o Salomão, eu anotei aqui, 320 milhões de reais. Presentinho bom, né? Acho que dava para... Então, mas como eu te falei, não tem nada a ver com dinheiro isso. Ela deu o melhor, ela queria honrá-lo. Como que eu vou honrar o cara mais rico do mundo, né? Eu quero honrá-lo, eu quero dizer para ele, porque, irmãos, isso fala muito do valor que a gente dá para as pessoas, não é? O valor que a gente dá. Como que você, qual o valor que a Bíblia diz, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus que disse isso. Qual o valor que eu dou para Jesus na minha vida? O que eu sou capaz de deixar por Ele? O que eu sou capaz de fazer por Ele? Não é? Irmãos, é porque Ele fez tanta coisa por mim, não é verdade? Agora, eu vou terminar então contando só uma história que eu achei muito legal, eu até chorei. Eu estava na academia e eu estava na esteira, né? E ouvindo uma palavra do pastor lá, e um cara que eu gosto demais dele, e ele contando essa história, e eu em cima da esteira e chorando, porque ele contou, né? Eu não sei se eu já contei aqui, se eu já contei aqui, vocês vão me perdoar, mas essa história tem muito a ver com isso aqui, de dar o seu melhor. É uma história muito legal, né? Que numa igreja, a Igreja Batista Missionária de Itaporanga, porque eu estou falando porque é real, não é uma historinha para convencer você de alguma coisa. Então, tá lá essa história na internet, né? Tudo, e é lá no sertão da Paraíba, né? Então, eles tinham um programa de rádio lá na igreja, e esse programa atingia 40 mil pessoas na região. Só que uma igreja pobre, pequena. Eu já estive no sertão ali da Paraíba, meu irmão, ali é muita miséria, é terrível o negócio lá. Imagina uma igreja dessa, quanto que arrecada uma igreja dessa, com quanto que ela seja grande. E eles não estavam conseguindo pagar o programa, ficaram inadimplentes vários meses. E aí o dono ali, né, da emissora foi lá com o pastor, né, e falou: olha, não tem como a gente sustentar essa situação, então eu vou te dar essa semana aí, eu já te dei meses para pagar, né, e nós vamos cortar o programa de vocês. Poxa, um prejuízo para o evangelho, né? E aí o pastor foi na igreja e contou essa história. Pessoal, a situação é essa, a gente não tem como pagar o programa, nós vamos perder, né, essa voz que fala para a região o evangelho, e eu não tenho nem como resolver isso. E aí fez um desafio ali, né? E aí na volta para casa, um casal que você sabe que é meeiro, é aquela pessoa que o cara tem a terra e ele trabalha na terra do cara e aí divide no meio, né, a produção. É o escravo do cara, na verdade, né? E eles eram meeiros ali num sítio. Esse é o seu Tota e a dona Lourdes, ficaram famosos eles, né? E aí diz que a dona Lourdes falou assim para o seu Tota: amor, vamos fazer uma oferta na igreja, não é? Aí ela falou: mulher, que oferta? O que é que nós vamos dar? Ela disse: o nosso melhor. O nosso melhor. Aí ele ficou pensando assim: o que é o nosso melhor? Ela falou: o galo. É uma história real. O galo. Homem, como assim, né?
o galo. Sem esse galo, a gente não tem mais reprodução, o nosso galo é top, não é? Vamos dar o galo, o pastor vende o galo e vai dar um dinheirinho lá, a gente participa da oferta. Aí foi uma luta para o Tota, né? Sabe como que homem é mais mão de vaca, né? Não os homens dessa igreja, aleluia. Aí o Tota, no final, topou, e eles então foram lá entregar o galo para o pastor. Acho que o pastor ficou assim, né, naquela crise: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? E conversaram e tal, e aí chegaram à conclusão: vamos vender o galo. Mas vender não vai pagar a conta, né? Ainda vai faltar muita grana. Vamos então rifar o galo. Não, esse negócio de rifa não pega bem, esse negócio não é de Deus, não, esse negócio de rifa. Eu concordo com o Tota, né? E aí, então, um jovem da igreja deu uma ideia: por que não coloca essa história na internet? Né? Coloca essa história da dificuldade de pagar, né, e tudo, e que é muito lindo, né, a atitude desse casal de dar o galo, dar o melhor, a única coisa na verdade que eles tinham. Rapaz, e eles colocaram essa história, estou todo arrepiado já. Eles colocaram essa história na internet, e o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, viu, né, lá na internet essa história. Rapaz, diz que ele ficou muito emocionado, e eles levantaram uma oferta na igreja deles, que pagou 2 anos do programa de rádio, né? Só que aí, o Jeremias Pereira, vocês conhecem ele? Muito top, ele gosta demais dele. Aí o pastor Jeremias Pereira foi pregar no Canadá e contou essa história. Né? Ele contou essa história toda, contou que a igreja, né, se mobilizou e eles pagaram 2 anos de programa, que era muito baratinho para a igreja, então era caro para eles lá, né? Rapaz, a igreja ficou tão impactada, e aí perguntaram: Jeremias, tem como a gente saber qual que é o sonho, assim, um sonho dessa? A gente quer abençoar ela, né? Aí foram perguntar, chegaram lá naquela igreja que eu falei no começo, né? A Igreja Batista Missionária de Itaporanga. Chegaram ali, alguém perguntou, e aí ela deu a resposta: não, o meu sonho é ter uma geladeira. Eu nunca tive uma geladeira, né? Essa luta, né? Rapaz, aí os caras fizeram e deram geladeira, fogão. Acho que eles passaram lá na Electrolux, olha a propaganda. Nem é mais, né? Aí, rapaz, eles compraram tudo, imobiliaram a casa da mulher, né? Aí essa história chegou na revista Christian Today, né? E aí, irmãos, lá alguém falou assim: ela é meeira lá desse sítio, ela é meeira, nós queremos comprar o sítio para ela. E aí, rapaz, os caras compraram o sítio para a mulher, passaram escritura para a mulher, não é? O mesmo Jeremias pregando nos Estados Unidos, já contando essa história que já foi crescendo, os caras resolveram construir uma casa top das galáxias para a mulher, para o casal, e construíram uma casa. Outro mandou lá o engenheiro agrônomo para fazer um estudo do solo, por causa de um galo. O melhor dela, um galo, né? Eu não estou falando, como eu te falei, tira da sua cabeça, eu não estou falando sobre dinheiro mesmo, de coração, né? Mas estou falando, gente, qual é o nosso melhor? Né? Qual é o nosso melhor? Para Deus. Será que Ele merece o nosso melhor? Sabe, será que Ele merece a melhor parte do nosso tempo? Será que vale a pena a gente acordar um pouco mais cedo para conhecer a palavra, né? Para estudar a Bíblia? Será que vale a pena a gente trabalhar para Ele, pagar o preço? Um pouco mais? Será que vale a pena? Eu queria deixar assim, essas perguntas para vocês responderem. Né? Quando eu li a história dessa mulher, né? Como é que chama essa aí? Essa mulher que eu li hoje, a rainha de Sabá, né? Eu falei, cara, realmente o que Jesus falou, né? Essa mulher fez tudo isso por um rei humano. O que nós somos capazes de fazer pelo nosso rei, que nos comprou por alto preço, com a sua própria vida? O que nós somos capazes de abrir mão por ele? Amém? Eu quero deixar então esse pensamento no seu coração. Coloque a mão no seu